Olá pessoal, neste tutorial eu vou falar um pouquinho mais sobre a força de gravidade que é regida aqui no Blender 3D a partir dos efeitos físicos e efeitos de partículas. Se vocês notarem esse objeto aqui, clicando em Player, ele não tem nenhuma ação dinâmica feita com qualquer tipo de ação física ou de partículas. Como exemplo, eu poderia aqui selecionar o objeto, vir nas propriedades de física e selecionar a opção Read Body. Observe que aqui na timeline vai surgir a animação com a tarja laranja referente ao cubo caindo. Por que ele está caindo? Porque foi empregada uma força de gravidade nesse objeto. Onde é que está a força de gravidade aqui no Blender 3D? Ela se encontra nessa barra de propriedades, nesse ícone denominado Scene Properties. Vocês vão ver que ela está marcada. Se eu desabilito aqui, mesmo com o Read Body empregado, clicando no Play, observe que o objeto está sem gravidade, ou seja, não tem a dinâmica do objeto caindo, porque eu anulei essa caixinha desmarcando-a. Mas se eu abrir, vocês vão ver que todas as gravidades pelos eixos aqui estão numa condição desabilitada, tá vendo? Quando eu habilito, vocês vão ver que esses valores aqui ficam com a tonalidade mais clara. E notem que no eixo Z, que é o eixo que vem de cima a baixo, existe uma gravidade representada aqui pelo valor menos 9,8 metros dividido por segundo ao quadrado, que seria a velocidade gravitacional do nosso planeta. Então ele simula essa velocidade de gravidade. Aqui, se eu der o play, o objeto cai nessa velocidade, tá? Como é que eu altero a direção dessa velocidade? É mudando no eixo aqui que você for colocar a velocidade, o fator de positivo para negativo. Aqui eu estou usando um fator negativo. O que isso representa? Se eu ativar o móvel, vocês vão ver que tem uma setinha azul que está apontando aqui, desde o ponto de origem para cima. Esses são os valores positivos. O que está abaixo do pontinho inverso à seta são valores negativos. Então vocês podem ver que eu estou usando um valor negativo, o objeto tende a cair no sentido inverso à seta. Se eu mudo aqui para um fator positivo, vou colocar o sinal de mais e dou Enter, agora eu não tenho mais o eixo Z negativo. Então, em vez do objeto cair, ele vai subir. A gravidade está no sentido da direção da seta. Posso fazer isso com qualquer eixo, posso fazer em 1, em 2 ou até mesmo nos 3 eixos, para fazer com que o objeto vá na direção das velocidades que eu determinar aqui nesses eixos. Então eu vou zerar o eixo Z e eu quero que o objeto vá no sentido positivo do eixo X, que é o sentido da seta. Então vem X, vou usar aqui 4, que é um valor positivo, vou dar um Enter. Está aí o objeto andando no sentido da seta. Se eu quiser que ele ande inverso, eu posso usar o fator negativo aqui. Por exemplo, menos 6. Dando play, ele vai andar no sentido inverso, a direção da seta, que representa o eixo X. Então isso aqui é fácil. A gente controla as velocidades da gravidade ou pode anular a mesma a partir do Scene Property. Outra forma também que eu tenho de controlar a velocidade da gravidade é através do tipo de recurso que eu estou utilizando, entrando numa guia denominada Field Weights. Nesse exemplo aqui, se vocês vierem na física, o Read Body não vai apresentar a opção Field Weights aqui entre os seus ajustes. Mas se vocês vierem no Scene Property, vocês vão ver que existe aqui uma guia chamada Read Body World, que é o mundo dos corpos rígidos. Se eu abrir a guia, aí sim, se vocês correrem com o mouse, eu vou encontrar a opção chamada Field Weights, que são os pesos da força. Aqui eu estou usando o objeto com a gravidade que eu determinei de forma negativa no eixo X. Se eu quiser anular essa gravidade a partir do Read Body, eu venho aqui na guia chamada Field Weights. Vocês vão ver todos os pesos de forças que estão interagindo aqui no efeito do Read Body, e entre eles tem o Gravity, que é a gravidade. Se eu diminuir para 0 aqui, eu consigo anular a gravidade mesmo tendo lá em cima em Gravity a opção com o fator positivado.
Então, através dos recursos do próprio Readbody, eu consigo anular, consigo aumentar um pouquinho para que ele vá numa velocidade menor e possa simplesmente voltar ao fator 1 para que ele interaja nessa velocidade que eu determinei aqui em cima. Dando play, é essa velocidade que nós vamos ter. Nesse exemplo aqui, eu vou excluir a física Readbody. Poderia utilizar também uma física Cloth. Se vocês olharem no Cloth, vocês vão ver, ó, correndo aqui a aba, que existe também a opção, ó, Field Weight. Aqui eu tenho um objeto usando a física de tecido. Dando play, o objeto vai ficar correndo no sentido do eixo X. Mas eu posso anular essa gravidade aqui através da física Cloth, vindo em Field Weights e zerando a gravidade aqui. Ó. Veja que eu não tenho força nenhuma interagindo lá no objeto. Se eu coloco ela em 1, ela vai respeitar o que está aqui, ó, no Scene Properties. Vou zerar aqui o X e vou deixar a gravidade com o fator normal dela, que é menos 9,8, para o objeto cair. Dando play, o objeto cai. Vamos ver um outro tipo de recurso aqui. Eu vou excluir a física Cloth e vamos agora partir para as partículas. Quando eu clico em Particles, eu vou clicar aqui na setinha para ele gerar um sistema. Vou usar o modo Embedded e não vou mexer nada aqui não. Eu só queria que vocês notassem que quando eu der um play, vai cair um bocado de partículas emissoras, baseado nesses ajustes aqui padrão, tá? Ela está caindo para baixo porque eu estou utilizando a gravidade no sentido negativo. Se eu venho aqui em Scene Properties e altero para um fator positivo, 9,9, olha o que vai acontecer. Dando play novamente, as partículas, em vez de cair, sobem. Então eu consigo controlar isso a partir dessa opção que está aqui. Voltando aqui ao fator negativo, então eu vou vir aqui em partículas, está vendo? Vou buscar na guia denominada Field Weights, veja que existe aqui também no recurso de partículas, a opção Gravity, basta diminuir, dando play. Veja que as partículas vão estar se movimentando, mas não vão estar descendo ou subindo, porque eu anulei a gravidade. Mas, Luciano, como é que eu anulei a gravidade se as partículas estão se movimentando? É porque no Field Weights, além da gravidade, eu tenho outros pesos de forças que são incluídas aí no efeito para que esse recurso que vocês estão vendo aqui das partículas se movimentando aconteça, porém está sem gravidade. Se eu zerar todas essas forças que estão aqui, esses pontos não vão se desgrudar da superfície do cubo e nem vão fazer essa animação que vocês estão vendo. Simplesmente eu não vou ter nada. Bem, se eu quiser fazer a gravidade, eu coloco o fator em 1, dou play e está aí ó, os pontos caindo com a gravidade exercida baseado no valor determinado aqui na guia de propriedades denominada Scene Properties. Espero que tenham entendido, bom proveito e vamos fazer um experimento para se aprofundarem um pouco mais sobre esse recurso. Até a próxima.